Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos muito sumidos, eu estou muito sumida, né? Estava com saudade de vocês. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento do home care, parte 1. Eu dividi em duas partes, para não ficar o vídeo muito extenso, a aula muito extensa, né? E eu estou acompanhando também vocês em outras disciplinas bem puxadas, né? Então, para pegar leve, digamos assim. Não que vocês mereçam, brincadeira, pessoal. Mas porque eu achei interessante fazer essa divisão. Hoje a gente vai iniciar a nossa terceira unidade, tá? A gente vai estar iniciando a terceira unidade. E vamos lá. O gerenciamento do serviço de home care, ele está vinculado diretamente às rotinas dos processos, bem como a operacionalização das fases e descrição das atividades de cada profissional que irá desenvolver ações aos pacientes sob este caráter de atendimento. É importante o enfermeiro que faz parte da equipe do atendimento domiciliar estar ciente de todos os processos que envolvem o home care, incluindo as atividades dos demais profissionais, uma vez que o enfermeiro está atuando diretamente nesse serviço. Então, o enfermeiro ele não tem só a opção, né, digamos assim, não tem só o campo trabalhista da atuação assistencial no home care. Ele não tem só a opção de trabalho ali em loco, né, que a gente chama de gestor do cuidado externo. Ele não tem somente essa opção. A gente tem os enfermeiros da parte administrativa, a gente tem um supervisor, né, da parte administrativa, a gente tem um gerente técnico da parte administrativa também, e a gente tem gestor do cuidado interno, como quem está na ponta prestando assistência é o gestor do cuidado externo, a gente tem também o gestor do cuidado interno, que é quem vai estar diretamente ligado àquela pessoa, e a gente tem o supervisor e a gente tem a gerência técnica, tá? Isso é muito importante porque às vezes quando a gente ouve falar, e todos esses cargos, pessoal, são enfermeiros, então isso é importante porque às vezes quando a gente ouve falar em enfermagem domiciliar, o que vem na nossa cabeça é só aquele enfermeiro que está prestando cuidados, né? Que está prestando serviço. E a gente não tem só esse campo de atuação, a gente tem também essas outras opções de atuar, tá? É, Quais são os itens que envolvem o gerenciamento do home care? Como está descrito na RDC, que é a resolução diretora colegiado, né, número 11, o médico e a equipe de enfermagem são profissionais obrigatórios no atendimento do paciente em domicílio. Na resolução do CFM está descrita a necessidade de outros profissionais dos citados pela RDC número 11, como nutricionista, fisioterapeuta, fono, na formação de equipe multiprofissional de atendimento domiciliar. Mas, Amanda, como que eu sei se esse paciente vai ter nutri, vai ter fono, vai ter físio? Depende do quadro patológico do paciente. Depende do tipo de cuidado que esse paciente requer, da modalidade de assistência desse paciente e depende do quadro do paciente no sentido de necessidade de cuidados. Né? Se é um paciente que tem disfagia, né? A gente precisa de uma fono. Se é uma paciente que está em alimentação enteral, via GTT, que é gastrostomia, via né, nasentérica, via nasogástrica. Então a gente vai precisar de uma nutricionista. Se é um paciente acamado, nem sempre são um paciente acamado, às vezes um paciente que tem a mobilidade, mas que ele precisa também de fisioterapia para poder realizar alguns exercícios que ele tem restrição, né? Ou ainda que aqui precise de uma fisioterapia respiratória, por exemplo. Outro profissional requisitado bastante no serviço de home care é o psicólogo, né? A saúde mental desses pacientes domiciliados, a saúde mental desses pacientes que ficam restritos ao domicílio, restritos ainda a um leito, ela é muito imprevisível, ela é muito instável. Então, bastante
paciente, acho que uma porcentagem, eu chutaria aí 70% dos pacientes do serviço de home care de uma modalidade de internação que não esteja, né, em situação já com algum déficit neurológico, que esteja consciente, ele vai precisar de psicólogo. Outro profissional que é extremamente importante, não só na implantação de um paciente de home care, mas também para mediar muitas situações, é o assistente social. Ele é muito requisitado nas implantações e para mediar alguns conflitos, né? Nós, enfermeiros, nós temos que ter um pouco de cada. A gente tem que ser um pouco médico, um pouco nutri, um pouco físico, um pouco fono, um pouco assistente social e um pouco psicólogo. Vocês vão ver quando vocês se formarem, que iniciarem, né, iniciarem os trabalhos, que vocês precisam ser um pouco cada coisa, mas é de extrema importância. A presença do médico é obrigatória, tá, no serviço de home care, realizando visita aos pacientes, contato com médicos assistentes, né, que optarão por atender o paciente ou em não atender, que optarão por atender o paciente ou não em atendimento domiciliar, e também a presença constante 24 horas por dia, 7 dias por semana de um profissional médico que responda aos casos de urgência ou emergência. Então eu vou precisar ter um representante técnico, né, um diretor técnico médico para poder estar respondendo por essa demanda 24 horas. Nesse sentido, é imprescindível para toda a equipe de atendimento domiciliar ter conhecimento do médico que está respondendo pelo paciente, como também ter contato com o médico do home care para casos de necessidade imediatas, porque existem as situações que a gente precisa de um médico de imediato, tá? De situações às vezes graves que a gente precisa resolver de imediato. Uma tabela informativa sobre os pacientes em caráter de internação domiciliar, com o nome do médico responsável e também os médicos do home care que estarão de sobreaviso para urgência e emergência, poderá ser fixada na sede do serviço e acompanhar os profissionais que estão em contato constante com o paciente em seu domicílio. As escalas dos serviços médicos de home care são realizadas pelo diretor técnico médico, né, que também irá prever a quantidade de profissionais necessários para essa atividade, bem como a forma de contratação legal permitida para a prestação de serviços. Então, o que acontece? Na parte administrativa, que a gente vai ter esse profissional médico responsável 24 horas, né, a parte clínica do home care, eles realizarão uma espécie de visita virtual. O que acontece? Esse profissional médico ele vai entrar em contato com o profissional médico do plantão para estar recebendo informações inerentes àquele plantão. E assim vai acontecer com técnicos, com enfermeiros. Então, as ligações supervisionadas e supervisões, elas são constantes, tá? Para toda a equipe do home care. Então, é muito comum o técnico estar no domicílio com o paciente e receber ligação. Hoje é dia da visita do médico, o médico já esteve aí, hoje é dia da enfermeira, da fono, da nutri, ela foi, qual foi a conduta dela, como é que o paciente está bem, está tendo alguma intercorrência? Está tendo intercorrência, mas a enfermeira não veio não, então vou ligar aqui para ver o que aconteceu, por que ela não foi, entendeu? Então existe essa supervisão, né, via telefone, e existe esse registro, né, de que tudo que é falado pelo telefone é registrado na base como documentação, tá? A enfermeira do serviço, ela deverá sempre estar atenta às questões para que possa se dirigir ao profissional correto frente a alguma necessidade apresentada, né? Nos pacientes em internação domiciliar que estão sob a responsabilidade dos médicos assistentes, nas intercorrências, o médico do home care que entra em contato com o médico assistente. Em qualquer episódio, essa informação é de grande valia para todos os profissionais que atuam com o paciente, para organizar o serviço de forma ordenada, sem precisar realizar ligações a pessoas erradas, perdendo tempo e comprometendo o recurso da empresa. Então, eu preciso
ter noção do que é determinado serviço e para que profissional eu vou fazer contato. Isso geralmente é a enfermagem que faz. Por exemplo, se eu tenho uma paciente que está apresentando alteração dentária, geralmente quem vai ver essa alteração dentária de profissional nível superior, porque o técnico que está ali que faz a higiene oral, se for um paciente que precisa de higiene oral, ele vai observar também. Mas quem é o profissional que vai primeiro ver essa alteração, geralmente é o fonoaudiólogo, né, que está ali lidando com exercícios orais, musculatura, língua, enfim. E ele vai entrar em contato, né, com a coordenação do home care, com a enfermeira coordenadora, eu estou precisando de uma avaliação de um odontólogo, porque o paciente está com alteração, a gengiva está avermelhada, está com sinais flogísticos, provavelmente está inflamado, eu acredito que precise, desculpa, eu acredito que precise extrair. Então, esse profissional ele vai fazer um relatório, vai entrar em contato com a enfermeira vai solicitar o profissional específico. Então, precisa ser muito proativo também no home care. O pessoal da enfermagem, que está respondendo pelos pacientes em internação domiciliar e realização de procedimentos em caráter de assistência domiciliar, é organizada pelo enfermeiro através da escala de serviço dos técnicos e enfermeiros atuantes no home care. Então, o enfermeiro, ele é o enfermeiro assistencial, ele realiza a escala dos técnicos assistenciais e a escala do enfermeiro assistencial, ela é realizada pelo supervisor, né, da equipe total. Conforme a resolução do COFEN 270/2, toda empresa de prestação de serviços de enfermagem domiciliar e ou filiais é obrigatória a ter em seus quadros um enfermeiro responsável por turno, um enfermeiro responsável técnico pela coordenação das atividades de enfermagem, que é o enfermeiro que a gente chama gerente técnico. As equipes de enfermagem das empresas prestadoras de serviços de enfermagem domiciliar deverão ser compostas exclusivamente por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, devidamente registrados e em dia com as obrigações junto aos conselhos regionais e que jurisdicionam suas áreas de atuação. Todos os profissionais de enfermagem deverão ser cadastrados na empresa com listagem atualizadas que devem ser enviadas ao COREN na sua jurisdição, conforme a resolução do COFEN 139 de 92. Nesse sentido, o enfermeiro que coordena a equipe de enfermagem do home care necessita ter sempre ciência do número de profissionais técnicos de enfermagem e enfermeiros, conforme a complexidade do atendimento ao paciente e conforme a resolução de dimensionamento do quadro de profissional de enfermagem. As escalas de serviço serão diferenciadas daquelas realizadas nos hospitais, uma vez que, além do nome e turno de funcionário, irá conter o nome do paciente e os horários que o profissional de enfermagem está cumprindo no atendimento ao paciente, principalmente aqueles sobre internação domiciliar. As leis para elaboração de escala no sentido de carga horária, elas são as mesmas, tá? Para uma escala de home care, tanto para uma escala de home care quanto para uma escala hospitalar. Porém, a flexibilidade, né, de horário, de aceitação de horário, ela é maior. Eu consigo colocar com mais facilidade um técnico 6 horas, outro 6, outro 6, ou um 6, outro 12, outro 6. A legislação me permite com mais facilidade essa mudança, até porque eu vou prestar serviço, às vezes, de um curativo. Então, eu vou colocar lá 1 hora de assistência. Então, eu vou conseguir constar, né, de 1 hora de assistência. É importante prever também o número de técnicos de enfermagem que estarão na sede do serviço para a realização de procedimentos técnicos no domicílio do paciente, ou seja, alguns profissionais estarão atuando no domicílio dos pacientes que estão em internação domiciliar, enquanto outros diariamente desenvolverão as atividades de assistência no domicílio dos pacientes em assistência domiciliar. Então, eu preciso ter tanto a minha equipe base sede, como eu preciso ter minha equipe de gestor externo do cuidado, tá? Quando é caracterizada a presença da enfermagem e o tempo de permanência da equipe junto ao paciente em seu domicílio,
O enfermeiro ele vai elaborar essa escala, né, do pessoal de enfermagem para aquele paciente especificamente. Então, uma das escolhas da escala é a realização da escala por paciente internado e não apenas por turno, geralmente como é feito nas instituições hospitalares. Dessa forma, além de se mensurar o número de horas trabalhadas, folgas, plantões, também se identifica qual profissional está respondendo exatamente naquele momento por determinado paciente, né? O que nos dá mais eficácia, digamos assim, do serviço prestado. Em qualquer forma de desenvolvimento da escala, é importante atentar para as questões trabalhistas, né, que permeiam a realização do trabalho de enfermagem, as horas trabalhadas, como eu falei para vocês, os por turnos de trabalho, as folgas, os plantões, domingos e feriados, enfim. Ter extrema cautela na distribuição dos horários e seguir as legislações trabalhistas, né? Não é porque eu consigo quebrar essa escala de horas mais facilmente que eu vou burlar as leis trabalhistas. Eu não posso fazer isso. A descrição do enfermeiro na escala do atendimento ao paciente em internação domiciliar, ela é distribuída conforme a resolução de dimensionamento de quadro de pessoal de enfermagem. O enfermeiro será a referência à coordenação para o profissional de enfermagem técnico que estará prestando os cuidados direto, né, ao paciente, que será o gestor do cuidado externo. Sobre os demais profissionais que integram a equipe profissional de atendimento domiciliar, é importante identificá-los, saber os momentos em que deverão ser comunicados para avaliações e visitas domiciliares, conforme a indicação ou solicitação do médico assistente ou do home care. Alguns desses profissionais estarão contratados em regime integral de atenção aos pacientes, conforme a coordenação do serviço, né, de home care. Outros, porém, poderão interagir o grupo de serviços terceirizados que virão ao serviço conforme demanda de necessidade de pacientes. Ele pode vir ao serviço apenas quando for acionado para determinada situação, para determinado serviço. Ainda na questão dos recursos humanos, é importante prever que na sede do serviço de home care, alguns profissionais administrativos serão essenciais, como, por exemplo, os motoristas, secretários, recepcionistas, telefonista, higienização, faturista, administrador de recursos humanos, que mais que eu poderia citar aqui? Auditoria interna, auditoria externa, a parte do comercial, que é muito importante, né? O que irá delimitar o número de funcionários e a função de cada um será a complexidade e a demanda da empresa de home care. É importante que o pessoal técnico permaneça em constante auxílio do pessoal administrativo para que suas funções de cuidado constituam na prioridade do atendimento. Muito obrigada a todos. Uma aulinha curta para vocês entenderem na realidade e começarem a entender na verdade, esse processo do gerenciamento total, né, de um home care. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.